Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Jesus olhou para ele com amor e disse: Depois vem e segue-me. Sabendo que Jesus é a sabedoria de Deus e o amor de Deus para salvar todas as pessoas, entendemos como ele devia apresentar-se àquele jovem como o caminho para alcançar a vida eterna. Foi por isso que ele disse: Vem e segue-me. Estava ali, bem diante daquele jovem, o amor de Deus, a sabedoria divina, o caminho para a vida eterna. E ele perdeu tudo porque era rico. Haverá punição para quem rejeita a sabedoria salvadora de Deus, dada aos homens por seu amor? Devemos prestar contas à sabedoria de Deus. Em outras palavras, a Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Longe de imaginar estas palavras como perigo de condenação em primeiro lugar. Pelo contrário, devemos pensar nelas como a expressão da providência divina para nos advertir contra o risco de perdermos a salvação eterna. De fato, é apenas o pecado que vai contra o amor de Deus, levando-nos a não amá-lo e sim a odiá-lo. Neste caso, o amor divino fica incapaz de corresponder com amor ao nosso ódio, que é o pecado.
Isto quer dizer que temos o terrível poder de anular o amor que é Deus e a sabedoria dele que se manifesta em afeto por nós. Assim, a sabedoria divina que nos perscruta os corações para pôr neles suas inspirações, cheias de afeto para nos salvar, descobre também em nosso íntimo todas as revoltas contra o amor de Deus. O resultado é a condenação e não a salvação eterna. Neste domingo, portanto, por alguns momentos meditamos sobre o amor de Deus que se manifesta em sua sabedoria salvadora. No entanto, a meditação sobre a sabedoria de Deus no antigo povo eleito foi constante. Esta meditação também concluía que há risco de perdermos os dias de nossa vida com inutilidades, esquecendo o mais importante, isto é, o aprendizado sobre a salvação que a sabedoria divina nos dá gratuitamente, porque o amor, que é o próprio Deus, não tem preço. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Salmo 89. Precisamos sentir o amor de Deus por nós. Precisamos da instrução que a sabedoria divina nos dá. Precisamos da salvação que nos vem pela sabedoria de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Com estas necessidades atendidas, viveremos a vida eterna que o jovem rico perdeu.